Os corvos são conhecidos por sua notável inteligência dentro do reino das aves. Eles pertencem à família dos corvídeos, que também inclui gralhas e gaivotas. A inteligência dos corvos é evidenciada por suas habilidades em resolver problemas complexos, usar ferramentas e adaptar-se a diferentes situações. Alguns exemplos notáveis de sua inteligência incluem: resolução de problemas. Corvos têm sido observados resolvendo quebra-cabeças, como abrir fechos complicados para acessar comida. Eles demonstram a capacidade de planejar e executar soluções eficazes para superar obstáculos. Uso de ferramentas. Corvos são conhecidos por criar e usar ferramentas para alcançar alimentos. Por exemplo, eles têm sido vistos dobrando galhos para criar ganchos que ajudam a pegar insetos escondidos em buracos. Comunicação complexa. Eles têm um repertório vocal diversificado e são capazes de se comunicar com outros corvos de maneiras complexas, transmitindo informações sobre perigos e fontes de alimento. Raciocínio causal. Corvos demonstraram compreender relações de causa e efeito. Em experimentos, eles foram capazes de escolher ferramentas adequadas para resolver problemas e superar obstáculos, indicando uma compreensão do raciocínio causal. Autoconsciência. Corvos passaram no teste do espelho, mostrando o reconhecimento de si mesmos ao ver um espelho e usar isso para inspecionar partes de seus corpos que não podem ser vistas diretamente. Essas habilidades impressionantes sugerem que a inteligência dos corvos está entre as mais avançadas do mundo animal, rivalizando com alguns primatas em termos de resolução de problemas e cognição complexa. Os raios se formam dentro das nuvens de tempestade, onde partículas de gelo e gotas de água colidem e separam cargas elétricas. As colisões entre as partículas causam a transferência de elétrons, resultando em uma separação de cargas positivas e negativas. Isso cria um campo elétrico intenso dentro da nuvem e entre a nuvem e a Terra. Quando a diferença de potencial elétrico entre as áreas positivamente e negativamente carregadas se torna suficientemente grande, ocorre uma descarga elétrica. A eletricidade flui em um caminho de menor resistência, que pode ser entre as nuvens, da nuvem para o solo ou até mesmo de uma nuvem para outra. Os raios transportam uma quantidade incrível de energia. Durante uma descarga típica, a energia liberada pode aquecer o ar circundante a temperaturas muito maiores do que a superfície do Sol, criando uma coluna de plasma brilhante que forma o canal do raio. Raios são extremamente perigosos e podem causar incêndios, danos a estruturas, ferimentos e até mortes. É importante buscar abrigo em locais seguros durante tempestades e evitar áreas abertas, como campos e corpos d'água que podem atrair raios. Devido ao risco associado aos raios, pesquisadores estudam sua formação e comportamento para desenvolver sistemas de detecção e alerta precoce. Para se proteger, é recomendado ficar em edifícios seguros e evitar usar dispositivos eletrônicos com fios durante tempestades. Os raios são um fenômeno fascinante e poderoso da natureza, demonstrando a complexa interação entre eletricidade, partículas carregadas e atmosfera. O sorvete é uma sobremesa gelada amada por muitos, feita principalmente a partir de ingredientes como leite ou creme, açúcar e sabores variados. Ele é frequentemente servido congelado, proporcionando um deleite refrescante especialmente em dias quentes. Curiosidade sobre sorvete. Enquanto os primeiros registros sugerem que os antigos chineses já desfrutavam de sobremesas geladas feitas de neve e frutas, o sorvete, como conhecemos hoje, provavelmente foi aprimorado na Itália e disseminado pelo mundo. No século XVIII, na Europa, o sorvete era muitas vezes feito com sabores exóticos, como tomate, aipo e até mesmo mariscos. A primeira sorveteria registrada nos Estados Unidos foi fundada em 1776, na cidade de Nova York, por um homem chamado Philip Lindsay. O processo de fabricação de sorvete foi aprimorado com o advento das máquinas de sorvete, como a máquina de cone de sorvete inventada por Italo Marchione em 1903. Julho é conhecido como o mês nacional do sorvete nos Estados Unidos, quando muitas lojas e fabricantes de sorvete celebram a delícia gelada. Além dos sabores tradicionais como chocolate e baunilha, muitas sorveterias oferecem sabores incomuns e inovadores, como bacon, abacate, wasabi e muito mais. Em 2012, os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional desfrutaram de sorvete pela primeira vez no espaço, graças a um freezer especial que permite o armazenamento a temperaturas baixas. O maior sorvete de casquinha já feito pesava mais de 12 toneladas e foi feito em Alberta, Canadá, em 1988.
O sorvete é um doce universalmente apreciado, repleto de história e sabores criativos. Desde suas origens antigas até as inovações modernas, ele continua a ser um dos deleites favoritos de muitas pessoas ao redor do mundo. A Lua é o único satélite natural da Terra e exerce uma influência significativa sobre nosso planeta. Ela desempenha papéis importantes na regulação das marés, na estabilidade da Terra e até mesmo na cultura humana. Curiosidades sobre a Lua. Fases lunares. As fases da Lua, como crescente, cheia e minguante, ocorrem devido à posição relativa da Lua, Terra e Sol, causando diferentes partes da Lua a serem iluminadas pelo Sol em diferentes ângulos. Faces da Lua. O lado visível da Lua, que vemos da Terra, é a mesma que sempre está voltada para nós devido ao fenômeno de rotação sincronizada. Isso significa que a Lua gira em torno de seu eixo exatamente uma vez enquanto orbita a Terra. Exploração lunar. A primeira pessoa a caminhar na Lua foi o astronauta Neil Armstrong, em 20 de julho de 1969, durante a missão Apollo 11 da NASA. Luz refletida. A Lua não emite luz própria, ela apenas reflete a luz do Sol. A superfície lunar é coberta por poeira e rochas que refletem essa luz, permitindo que a vejamos da Terra. Gravidade lunar. A gravidade na Lua é cerca de 1/6 da gravidade da Terra. Isso significa que objetos pesariam muito menos na Lua e as pessoas poderiam dar saltos muito mais altos. Maria lunares. As manchas escuras na superfície da Lua, chamadas de Maria, não são verdadeiros mares. Elas são áreas planas preenchidas com lava solidificada de erupções vulcânicas antigas. Idade das rochas lunares. Algumas das rochas trazidas das missões Apollo têm mais de 4 bilhões de anos, o que nos ajuda a entender melhor a história do nosso sistema solar. Lua azul. O termo lua azul não se refere à cor da Lua, mas sim ao fenômeno raro de duas luas cheias ocorrerem no mesmo mês. A Lua continua a intrigar e inspirar a humanidade, tanto pela sua influência sobre a Terra quanto pela exploração espacial em busca de compreender melhor esse vizinho celestial. Os cactos são conhecidos por suas adaptações notáveis para sobreviver em ambientes áridos. Eles possuem espinhos que ajudam a reduzir a perda de água por evaporação e também funcionam como defesa contra herbívoros. Embora sejam comumente associados a ambientes áridos, muitos cactos produzem flores deslumbrantes quando as condições são ideais. Algumas espécies de cactos florescem apenas durante a noite para evitar a perda excessiva de água pela transpiração. A maioria dos cactos possui tecidos especializados para armazenar água. A planta armazena água em seus caules suculentos, permitindo que sobrevivam longos períodos de seca. São conhecidos por sua longevidade. Alguns cactos podem viver por décadas e até mesmo séculos em condições adequadas. Possuem uma variedade incrível de formas e tamanhos. Alguns crescem verticalmente, enquanto outros se espalham horizontalmente pelo solo. Os cactos são nativos das Américas, principalmente das regiões áridas da América do Norte, América Central e América do Sul. Algumas espécies de cactos, como o cacto peresquia, produzem frutos que são comestíveis e podem ser uma fonte de alimento em algumas culturas. Além disso, o cacto saguaro, Carnegie gigantea, é conhecido por suas flores, cujo néctar é usado para fazer um tipo de xarope. Os cactos desempenham papéis significativos em várias culturas. No México, por exemplo, o cacto nopal é um símbolo nacional e é usado na culinária. Além disso, os cactos muitas vezes simbolizam resiliência, perseverança e a capacidade de prosperar em condições adversas. Os cactos são exemplos impressionantes de adaptação à vida em ambientes desafiadores, sendo apreciados tanto por sua beleza única quanto por suas características especiais.